Senadora Ana Rita, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que presencia nesse momento. Hoje pela manhã, pela sua orientação, nós abrimos lá na comissão a Semana da Pessoa com Deficiência. E é desse tema que eu falo da tribuna. Começou hoje, a partir da Comissão de Direitos Humanos, presidida por Vossa Excelência, a semana diferente. Uma semana carregada de emoções e de significado. No dia 16 ao dia 20, estaremos lembrando a Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e apontamos para o grande dia nacional dessa luta, que é 21 de setembro. Hoje pela manhã, a Comissão de Direitos Humanos realizou audiência pública em parceria com o programa A Sensibilidade do Senado Federal. A audiência teve como principal objetivo celebrar o início da divulgação da luta desse segmento, que contou com a presença de representantes das pessoas com deficiência de diversas áreas a nível nacional. Nesta semana, convidamos a todos para refletirem sobre o tema da sensibilidade, que é o maior anseio das pessoas com deficiência. Essa fitinha de cor amarela, que estamos usando nesse momento, aqui no braço, foi lá distribuída na porta de entrada da comissão. Tem essa cor, não por acaso, o amarelo é a cor da acessibilidade. Simbolicamente, a cor amarela significa atenção. Então, atenção, atenção. Atenção, paremos para refletir a importância da acessibilidade, um dos itens primordiais para a autonomia da pessoa com deficiência. É preciso, nesse dia, a gente se perguntar, mas será que as nossas ruas são acessíveis? Será que os nossos espaços são acessíveis? Nós estamos buscando a sensibilidade nas atitudes de verdade, nos serviços de comunicação e informação, nos ambientes físicos e arquitetônicos, estamos com essa preocupação? Será que estamos lutando em favor de um mundo mais acessível, no qual as pessoas se tornem mais acessíveis com o outro? Estamos lutando por um mundo em que existe respeito e compreensão dos limites e potenciais de cada ser humano, independentemente de ser ou não uma pessoa com deficiência? Será que compreendemos o direito condicional de ir e vir de todos? Será que lutamos e desejamos mesmo um dia alcançar um modelo baseado no desenho universal? Lembremos então da luta do movimento das pessoas com deficiência. Lembremos dos avanços e conquistas, das vitórias, que são muitas, e outras pequenas, mas também delicadas derrotas. Mas não vamos esquecer do quanto ainda podemos caminhar, lembrando o poeta espanhol que disse que o caminho a gente faz caminhando. No dia 21 de setembro, está institucionalizada como Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Isso se deu por meio da Lei 11.13.3 de 2005, lei que foi criada a partir de um projeto apresentado por nós em 2003 e que hoje é lei. Assim, o que propomos nessa semana é um mergulho no significado desta data, 21 de setembro, início da primavera e, ao mesmo tempo, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. A importância desse dia está vinculado a um momento de transformação que a natureza experimenta pela chegada da querida estação primavera. Dessa forma, a data simboliza as mudanças que as pessoas com deficiência ainda esperam. Mais de que 1/4 dos brasileiros, segundo dados do IBGE, ainda esperam ver concretizadas os principais caminhos que levem à sensibilidade da inclusão
de emancipação. Mas, como foi dito hoje pela manhã, se um quarto se envolver os familiares, com certeza passaremos de mais de 50% ou 70%, eu chego a dizer, da população que espera por essa mudança. As conquistas dessas pessoas foram grandes, mas os desafios também foram muitos. Fizemos muitos, mas há muito ainda por fazer. A sensibilidade, mais do que as adaptações, prende-se à concepção de espaços, produtos e serviços que devem contemplar a todos indistintamente. Acessível é tudo aquilo que pode ser acessado, usufruindo, usado por qualquer pessoa com ou sem deficiência. Repensar o mundo sobre essa ótica abrangente é respeitar o ser humano com as suas diferenças. Na semana passada, vi no Jornal Diário do Sudoeste de Santa Catarina, onde ali, lendo a matéria, percebi uma bela palestra do arquiteto e urbanista Mário César da Silveira, que fez palestra naquele local, mas a palestra que tem feito está sendo vista com um olhar muito respeitoso em todo o território nacional com o tema da acessibilidade. Nas palestras, Silveira aparece sentado em uma cadeira de rodas. Durante sua fala de inesperado, Silveira se levanta, provocando assim surpresa da plateia. O arquiteto não tem nenhuma limitação física. O seu objetivo é mostrar que a sensibilidade deve ser pensada para todos e todas as pessoas, tendo ou não deficiência. Em nosso senso comum, esperamos que a sensibilidade e outro tema ligado à deficiência sejam abordados por pessoas com deficiência. Mas quando uma pessoa sem nenhuma limitação de ordem física, mental ou sensorial fala sobre isso, nos faz refletir de forma diferente, nos colocando no lugar do outro. Conforme a fala de Silveira, o maior desafio na aplicação das leis que garante mobilidade a todos está na forma de encarar o assunto. Diz ele, como pensador de espaços, jamais havia pensado na possibilidade de que alguém não pudesse entrar em um lugar em que eu projetei, porque nós, engenheiros e arquitetos, costumamos pensar as cidades para a pessoa padrão, como se elas nascessem e morressem da mesma forma ou do mesmo tamanho, sem que as consequências da sua fragilidade pudessem atingi-la, ou seja, como se ele não estivesse suscetível às perdas funcionais. A sociedade tem procurado incorporar esses novos conceitos, principalmente após a ratificação da Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência em Nova York, no ano de 2007. Mas essas mudanças de paradigma fazem parte dos debates políticos nos movimentos das pessoas com deficiência mundo afora, desde meados da década de 70. No Brasil, a luta ganha impulso sobre uma perspectiva revolucionária desde 1979. Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Goiás, Pará, foi um estado onde essa luta surgiu com muita força. As entidades e principalmente as pessoas com deficiência começaram a mobilizar-se, debatendo as questões e pedindo mudanças. Nessa perspectiva revolucionária, obtivemos uma nova forma de compreender a deficiência. Ela passou de uma visão exclusivamente biomédica para uma percepção mais humana e social, na qual a deficiência passa a ser entendida pela perspectiva da diversidade e não na ótica da falta de um membro ou função. O século XX foi marcado pela incentividade e engenhosidade quando percebemos vários avanços em prol da pessoa com deficiência no campo principalmente da tecnologia. Foi possível entender acesso a todos os recursos da comunidade, ambientais, físicos, sociais e culturais, transporte, informação e tecnologia. Meios de comunicação, educação, justiça, serviço público, emprego, esporte, recreação, locais de votação e espaços de expressão religiosa. No século XXI, nós precisamos entender esse acesso para todos, eliminando todas as barreiras ambientais, eletrônicas e atitudes que vão contra a plena inclusão dessa parcela na vida comunitária, parcela tão importante. É nesse contexto, senhor presidente, de mudança de transformação de conceito da deficiência, que nasce a proposta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que apresentamos há anos. E agora parece que, enfim, a Câmara vai votar
e voltará para a revisão final do Senado. Surge, então, um documento com o propósito de atender os anseios dessas queridas pessoas. É a passagem de uma visão assistencialista para uma percepção política da pessoa com deficiência, atendendo o indivíduo como um agente de sua promoção social. Já não é mais aceito, então, o isolamento dessas pessoas e o fazer de conta que elas não existem, tampouco a simples noção de que elas precisam de proteção e assistência. As pessoas com deficiência passam agora a buscar o reconhecimento político de suas diferenças, o que elas querem é oportunidade. Indo para as ruas, apresentando as demandas por acessibilidade arquitetônica aos serviços e sistema de comunicação e informação. Elas mostram a fragilidade e a timidez das concepções de inclusão que ainda fazem parte da compreensão geral sobre deficiência. Por outro lado, elas expõem a naturalidade das relações pessoais e as identidades existentes entre as pessoas com e sem deficiência. Ainda nessa mesma linha, cito o pensamento, de novo, de Boaventura de Souza Santos. O universalismo que queremos hoje é aquele que tenha como ponto em comum a dignidade humana. A partir daí, surgem muitas diferenças que devem ser respeitadas. Temos direito de ser iguais quando a diferença não inferioriza, o direito de ser diferentes quando a igualdade não descaracteriza. Senhora Presidenta, na medida em que as conquistas sociais avançam e o conceito de cidadania se sedimenta, é fundamental que se compreenda que as questões de diferenças físicas, mentais ou sensoriais, étnicas de faixa etária, gênero, orientação sexual, entre outras, permeiam as relações sociais e têm reflexos concretos na vida de largas parcelas da população. Cidadania, visto assim, não significa apenas a extensão de direitos conquistados, mas pressupõe construção coletiva, generalizada e inclusiva, ou seja, construir as condições de liberdade, equiparação de oportunidades, igualdade para todos. Essa visão de cidadania, como elemento essencial da democracia social, deve articular as demandas dos diversos setores excluídos e incorporar uma nova visão de concepção global do programa de governo democrático, construído na prática um novo paradigma que sintetize direitos humanos como transformação democrática. Associado ao resgate político do cidadão está o enfrentamento ao modelo civilizatório denominado baseado no desperdício da sociedade de consumo que transforma os seres humanos. Consolidar a cidadania é imprimir novos valores, colocando os seres humanos e a natureza no centro do sistema. É criar um novo modo de visão social e comunitária, mais orgânico e solidário, sustentado no respeito à diversidade, sem opressão, discriminação ou preconceito. A ação dos governos e da sociedade é fundamental para a gestação desse processo em nosso país. Essa visão de papel social do Estado só será efetivada de fato se, ao contrário de omitirmos e negarmos, afirmarmos a existência da desigualdade e das diferenças. Friso que o Estatuto da Pessoa com Deficiência representa essa visão. Cumprimento aqui a deputada Mara Gabrilli, relatora, que está construindo a redação final, e tenho certeza que essa matéria será votada com rapidez lá no plenário do Senado. Não temos dúvida que o Estatuto será um instrumento de libertação no reconhecimento da luta histórica das pessoas com deficiência. Finalizamos agora sim, dizendo, quero agora citar Oliver Sacks, neurologista, biólogo, químico e escritor. Sacks é anglo-americano e, em seu livro O Antropólogo em Marte, faz uma interessante provocação ao lembrar a frase de William Osler, que diz: não pergunte que doença a pessoa tem, mas que pessoa a doença tem. Essas palavras conduzem a uma revisão geral do conceito
de deficiente. Quando se pensa em deficiência, o que vem à cabeça de todos são as limitações, a dificuldade que essas pessoas enfrentam. Esquece-se que por trás da doença ou da deficiência existe um ser humano, rico em possibilidade, em experiência de vida, recheadas de criatividade e soluções diferenciadas. Basta uma breve conversa com uma pessoa com deficiência para percebermos que não há nada de trágico na vida dessas pessoas. Elas levam suas vidas em condições de igualdade, superando limites com inteligência e se sobressaem. A vida para qualquer um exige esforço, mas das pessoas com deficiência exige, claro, um pouco mais. Existem mais barreiras a se enfrentar e os desafios são maiores, com certeza. Existe ainda o preconceito, ou seja, o desconhecimento sobre o assunto que leva à exclusão. Todos nós temos nossas potencialidades, nossa imaginação, nossa inteligência e não prescindimos de força de vontade, coragem e disposição. Precisamos olhar para o que nos identifica enquanto pessoas e não para o que nos diferencia. Nesse sentido, Presidenta, algumas das maiores necessidades do ser humano são as de encontrar, de interagir, de comunicar-se, de ter oportunidade. Não estou falando apenas de necessidade de recursos tecnológicos, de acesso aos meios de comunicação e informação, mas da urgência para vencer os obstáculos íntimos, aqueles limites que trazemos no olhar um para o outro e para o diverso. Estamos sempre numa postura de fechamento em nós mesmos. Normalmente não nos atentamos para o que estão ao nosso lado, à nossa volta. Não estamos abertos para aquilo que desafia a nossa noção de padronização que nos ensinaram. Preferimos não ver, não pensar dessa forma. Deixamos de entrar em contato com um mundo vasto de experiências, de sentimento, com expectativas, como o da fraqueza e de belezas, cada um no seu visual do que é bonito. Nesse 1 minuto é a última frase. Enfim, espero de coração que esta semana que está iniciando seja marcada pelo engajamento dos parlamentares e da sociedade em geral nessa luta das pessoas com deficiência, que é de verdade uma luta de todos nós. Senhora Presidenta, muito obrigado pela tolerância. Assim, eu fiz na íntegra o pronunciamento, que foi uma forma de estar junto com Vossa Excelência, que propôs que nós dessemos toda a força para a abertura da Semana da Pessoa com Deficiência. Um abraço. Cumprimentos, presidente. Obrigada, senador Paim. Parabéns pelo discurso, abrindo a semana destinada às pessoas com deficiência. E quero aproveitar, senador Paim, para parabenizá-lo pela audiência pública de hoje pela manhã. Foi uma audiência, eu sei que não foi tão fácil, mas foi uma audiência bonita, porque ofereceu a oportunidade para que representantes das famílias e das entidades que atuam com pessoas com deficiência pudessem se manifestar. Então, parabéns pela audiência pública e parabéns pelo discurso.